Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 23 de fevereiro de 2016, terça-feira. Vamos às movimentações dos mercados. Aí na tela a gente tem o gráfico diário do índice Bovespa. A gente repara que a gente teve um dia corretivo hoje, depois de uma alta bem importante, mais de 4% ontem. Hoje o mercado recuou 1,65%. Tá? E essa movimentação de hoje pode trazer uma virada na direção de curto prazo. Né? A gente já tinha o mercado num cenário um pouco sobrecomprado, né? Já roçando aqui na linha de retorno desse canal de alta, e a gente estava naquela situação onde o mercado ainda não insinuava reversão. Como estava aquecido, tinha potencial para ir mais, mas havendo aí um sinal de reversão, as coisas mudam de figura. Né? No gráfico diário do mini índice, o sinal fica mais forte, mais claro. A gente testa com mais clareza a linha de retorno do canal de alta e a gente teve praticamente um engolfo hoje, também com bom volume. Então, havendo a perda da mínima do candle de hoje no pregão de amanhã, quarta-feira, é possível que a gente tenha o preenchimento desse gap e um recuo para testar a LTA desse canal. Se a gente for olhar aqui no gráfico do índice Bovespa, né, a gente tem uma zona de suporte nesta LTA e na zona deste topo anterior aqui por volta dos 48.800 até, é uma área levemente ampla, 41.400 mais ou menos. Tá? O mercado tinha potencial para ir mais, mas a gente teve essa virada. Eu não acho que a situação do índice seja tão clara, tá? Mas dá para arriscar venda. Esse é o tipo de cenário que eu gosto de associar a alguma oportunidade no intraday, tá? Para manter posição, aquela velha história de havendo um setup no intraday que permita a operação, faça a operação no intraday e tento segurar. Se o mercado conseguir evoluir e me dar uma boa gordura, eu avalio a situação e posso até manter para swing trade. Tá? Na verdade, a gente teve isso até para um cenário de continuidade do movimento de alta, né, no futuro. A gente sabia, né, que a gente estava em cima da linha de retorno, mas com o mercado aquecido e havendo superação da máxima de ontem, acionando o que poderia ser entendido como um gap de fuga, o mercado poderia dobrar essa amplitude de canal. Né? Mas o ideal, pelo fato do mercado estar um pouco sobrecomprado, seria associar algum setup do intraday. E hoje, no início do pregão, a gente teve uma abertura em leve, pequeníssimo gap de baixo, houve a formação de um primeiro movimento, o mercado tentou o rompimento do primeiro movimento abriria espaço para um day trade, vindo buscar o suporte do gap de ontem. Né? O mercado se negou e então rompeu a linha d'água. Esse é o setup que eu estou buscando. Dentro do meu modelo, a compra se dá na superação desta máxima aqui. O método Leandro não tem aguardo, né? Não se aguarda. Não houve o acionamento e o mercado acabou frustrando essa etapa. Se tivesse ocorrido o acionamento aqui, né, esse é o momento em que eu com certeza tenho que estopar. E a partir daí o nosso mercado foi desenvolvendo um movimento corretivo, que veio buscar essa zona de suporte. Ela não foi ainda... Bom, o ponto crítico aqui já foi alcançado na mínima aqui no finalzinho do pregão. Né? Então, é possível que o mercado amanhã acorde de bom humor e dê setups na ponta compradora, daí a gente opera. Agora, o que idealmente eu gostaria de ver para amanhã buscar realmente acreditar no cenário de venda e apostar, e operar isso, seria uma abertura em gap de alta, o mercado tenta subir, não consegue, seguido rompendo a linha d'água para baixo, rompendo essa estrutura. Esse seria o cenário mais consistente para a gente abrir posições na ponta vendedora e provavelmente conseguir segurar elas por bastante tempo. Tá? Abaixo dessa zona do gap, o ponto de suporte mais claro seria essa zona por volta dos 42.280, onde a gente teria então o fechamento deste gap. Ok? Então, o mercado permite uma correção. Lá nos Estados Unidos,
começamos aqui com o gráfico do índice Dow Jones, a gente teve o rompimento desse topo, formando aqui um fungo duplo, mas a reação que o mercado ofereceu hoje não foi positiva. Ele mostrou um candle consistente de queda, não chega a estopar operações na ponta compradora. O ideal mesmo seria um stop abaixo desse fundo aqui, mas coloca em risco. Nós não tivemos no S&P 500 futuro rompimento, foi só no gráfico do índice Dow Jones. Aqui não tem nada a ser feito. Eu acho arriscado operar a venda nesse ponto, não acho que o mercado esteja muito favorável a isso, prefiro ficar de fora. E sigo aguardando o rompimento desta região para cogitar operações na ponta compradora. O dólar, ontem eu mencionei para vocês que eu vi a situação clareando. Novamente o dólar ficava com um cenário baixista, deixou bem clara a marcação de um topo mais baixo que o topo anterior. A antiga LTA serviu de resistência, a média de 21 períodos tentou virar para cima e acabou agora de forma mais firme virando para baixo. E a gente teve um candle de baixa em gap. Então seria uma venda na perda mínima de ontem e uma venda bem pontuada, mas a gente não teve esse acionamento no pregão de hoje, a gente não teve. Mas o dólar não subiu tanto quanto se esperaria com a queda que a gente viu no índice Bovespa. Eu ainda vejo fraqueza no dólar, ele fecha relativamente próximo da mínima com uma sombra superior e o cenário de gap de fuga continua válido na minha opinião. O acionamento se dá não na perda mínima de hoje, mas na perda da mínima dia 22, segunda-feira ainda, com stop um pouco acima dessa máxima. Não fica um cenário tão forte quanto a gente tinha ontem, mas o cenário de venda ainda é válido. No intradiário, a forma como o dólar fechou era bem favorável à continuidade do movimento de queda. O que a gente queria ver era o rompimento deste fundo aqui. Isso não aconteceu. O dólar oscilou, teve uma abertura bem morna, ficou oscilando em torno da linha d'água, que não é uma boa característica para day trade. Sugere um pregão menos direcional. A gente até teve um movimentozinho de alta que não me animou a qualquer tipo de operação. No final das contas, o dólar fez um pullback desse suporte que foi rompido e terminou o dia sendo ainda pressionado para baixo. Então, no momento agora, no intraday, o dólar está numa zona meio de congestão e o cenário se decide realmente pelo rompimento dessa zona aqui. Okay? Para abrir realmente trade, inclusive de gráfico diário. O juro até mostra um movimentozinho de alta em cima ali da média móvel de 200. No contrato dei um F18, mas nada que motive realmente posicionamentos. O viés continua baixista, mas no curtíssimo prazo ele tenta aí um respiro. Indo para as ações, a Vale ontem fechou com um candlezinho de alta, com um gap já sobrecomprada, mas com potencial até de dar uma nova puxada. Inclusive, no gráfico intradiário, eu mencionei que a gente ia ficar bem atento porque se enquadrava num cenário de Opening Power Breakout, ou seja, se a Vale superasse essa faixa aqui dos 9,41, a gente teria um setup de day trade para buscar a volatilidade do papel no fechamento de ontem. É assim que a gente faz, a volatilidade estava em 13, então seria um alvo de 2,6%. E esse alvo foi alcançado ali no limite, a gente teve 2,76%. Mas a gente teve uma virada forte de mercado. A Vale rompeu essa linha d'água, até acionou, se bem que o rompimento em si da linha d'água pelo meu modelo ficou um pouquinho caro, em cima de uma zona de resistência, e ela virou com violência e passou o restante do pregão sendo pressionada para baixo. Então, quem não foi rápido no gatilho para aproveitar a oportunidade de day trade, acabou tomando stop. Agora repara que, da mesma forma como ontem a gente teve uma formação favorável a um Opening Power Breakout, hoje a gente também tem no fechamento da Vale. A gente tem as bandas estreitas como a gente tinha ontem e agora o movimento inverso. Movimento de queda, movimento lateral. Então, se no pregão de amanhã, quarta-feira, a Vale perder
tá? A faixa dos 8,96 já era uma venda, com stop inicialmente acima aqui dos 9,8 ou acima da máxima, do ponto mais alto que ela abriu. Tá? E a gente busca a volatilidade, que nesse caso seria de uns 2,4%, 2,5% de queda. Tá? Pelo gráfico diário, nós temos algo próximo a uma estrela cadente. Perda mínima abre espaço para vendas, tá? Com stop um pouco acima da máxima. A Vale 3 me parece mais interessante para essa venda de swing trade. Se for pensar em segurar a posição, a Vale 3 me parece mais interessante. E no intraday, ela também tem aqui um cenário de Opening Power Breakdown a ser acionado a partir de 12,32, tendo um alvo um pouquinho maior de 2,6%, 2,7% de queda. A BRAP também abre espaço para trades nesse sentido. Também tem aqui um Opening Power Breakdown selecionado na perda mínima de hoje. O mercado deu um olé nessa abertura. Petrobras acionou o cenário que eu mencionei de gap de fuga. Ela chegou a subir bem no intraday, chegou a subir quase 5%, mas fechou em correção num candle desagradável. Agora não tem o que fazer, eu acho que é questão de segurar realmente o papel, a possibilidade realmente desse trade ainda fluir, né? Mas eu realmente gostaria que o papel tivesse conseguido fechar acima desta máxima no pregão de hoje, tá? Entre PTR4 e PTR3, a PTR3 está mais propensa ao movimento de queda, porque com esse movimento de alta ela já testou aqui uma zona de resistência, que são esses vários fundos anteriores por volta do 7,67, 7,70. Então a PTR3 me parece um gráfico mais propenso a uma operação na ponta vendedora, mas eu não buscaria vendas aí, tá? Ambev sentiu a resistência dos 18,67 mais ou menos. Nada que nos motive a operações na ponta vendedora. A gente segue aguardando o rompimento dessa zona de resistência para daí abrir novas posições. No setor de cirurgia, havia mencionando que Gerdau estava mais fraca, ela perdeu fôlego e provavelmente vai passar por um período de congestão. Ela caiu mais hoje, caiu aí quase 6%, nada a ser feito. CSNA tinha um gráfico interessante ontem, mostrava mais força. A gente poderia cogitar até a operação de gap de fuga. Por enquanto, o papel acionou e está fluindo. Mas claro, né, com a situação atual do mercado é uma situação desconfortável. É o tipo de cenário que vale a pena ir ajustando o stop rapidamente. A gente estava de olho em CSNA3 aqui na abertura para pegar o acionamento desta barra de ignição ou o rompimento do primeiro movimento, mas não houve em tempo hábil. Então, se seguir a orientação de focar no intraday para buscar uma operação mais longa, o start dessa operação mais longa, tu está de fora da operação, tá? O de Uzi Minas está no meio ali da congestão, dentro ainda daquele viés baixista bem forte. Setor bancário, Bradesco superou a máxima de ontem, acionou o cenário de gap de fuga, também não fechou muito bem, mas o viés segue sendo altista. Itaú tinha um cenário um pouco mais complicado pela questão do pagamento de proventos, também chegou a superar a máxima de ontem, mas não conseguiu romper, né, essa zona de resistência, segue aqui dentro dessa zona de congestão. Então me convenço que realmente o gráfico ideal para Itaú é o gráfico sem ajustes, tá? A movimentação de hoje me sugere isso. Eu ficaria atento no intraday à estrutura em torno aqui dos 24,75. Tá? Abaixo desse ponto, Itaú pode dar bom day trade na venda para fechar esse gap. Percebe que a média móvel de 200 já entrou para cima do suporte. Então vamos acompanhar de perto amanhã. Banco do Brasil não tinha nossa preferência, era o papel mais fraco dos três principais aí do setor bancário, porque ainda operava distante
do que poderia ser entendido como rompimento, que seria esse topo aqui. Oscilou, segue dentro da congestão, nada a ser feito. Ainda no setor bancário, BBTG11 não fluiu, nos deu uma sinalização de alta com o candle de ontem, uma nova sinalização de alta. Hoje teve um dia bem morno, passou a maior parte do pregão quieto, nem sei se teve negociação, se o papel não ficou travado, mas de qualquer forma um viés altista, e que tem relação com a BBTG11, né, é a Brasil Pharma, que subiu hoje 44,5%. As últimas vezes que a gente comentou sobre Brasil Pharma foi nesta barra, não lembro se a gente comentou ontem, não lembro agora, mas de qualquer forma, tanto o trade aqui quanto o trade aqui não sofreram stop, a não ser que tu trabalhe no stop no tempo, e hoje essas operações com certeza foram para o lucro. Mas por mais que a gente tenha essa barra, uma barra forte, muito difícil buscar a operação aqui, até mesmo barra de ignição. Se a gente tivesse algumas estrelinhas aqui, a gente pudesse operar na operação das estrelinhas, ficava mais fácil, porque a gente poderia usar um stop mais curto. Tem papel para operar no intraday. No intraday de hoje, teve esse primeiro movimento, mas não foi o trade mais fácil, mais óbvio. A gente teve no finalzinho do pregão um opening power breakout, um power breakout. Não dava para operar com muito volume. Operar com mais de 2 kg aqui ficava complicado no papel, mas conseguiu oferecer os 20% da média da volatilidade para quem entrou no Power Breakout. Ainda em bancos, não que Brasil Pharma seja um banco, mas vamos voltar para os bancos. Banrisul faz um candle de baixa hoje, é um Dark Clouds. E a perda mínima de hoje pode levar a uma correção dentro desse canal, e trazer o papel de volta aqui para a LTA. Então, apesar da gente ter, a gente vai ver que a gente tem vários papéis analisando uma correção, o que indica que deve ser uma correção inicialmente de curto prazo, dentro da tendência de alta que se estabeleceu. BOVA11 tem correlação com o índice, testou a faixa de resistência dos 42, faz um engolfo de baixa, tem bom volume, a distância para o índice de afastamento não está perfeito, mas é bastante razoável, dá para cogitar uma venda pela perda da mínima. Dá para pensar também de fazer isso no gráfico do índice futuro, e do mini índice, são todos gráficos correlacionados. Obviamente tu não vai abrir posição em todos, tu opta por fazer uma posição apenas em um. Amar 3 rompeu uma congestão, a gente pode chamar de um fundo duplo, fez um forte movimento de alta e encontrou agora a resistência de novembro em R$7 e ali faz um sinalzinho de reversão, uma estrela cadente, é uma possibilidade de venda, tá? Acho que nesse caso aqui seria o caso de usar um stop curto, tá? E acionamentos abaixo da mínima. Tinha aluguel para esse papel, mas o aluguel estava caro, tá? Então tem que ser um trade rápido. Ainda como trades de reversão, deixa eu sair da minha ordem aqui. Chamou bastante atenção DIR 3. Nós vimos o rompimento da DIR no dia 24, um segundo rompimento da Edmastro e Bandeira no dia 16. Deixa eu até ver se o alvo foi atingido no centavo. Buscando então o topo principal de outubro, está na zona da média móvel de 200, faz um candle de conotação baixista, uma estrela cadente, bom volume, a perda mínima abre espaço então para vendas. Esse cenário aqui está bem interessante. Então, DIR 3 sinaliza uma venda bem interessante. E MRV3, nós estamos falando desse papel recentemente. Ontem nós mencionamos que o papel havia atingido o alvo do seu mastro bandeira também, mas não havia ainda sinal de reversão. Hoje a gente tem um sinal de reversão, uma estrela cadente. A perda mínima também permite operação na ponta vendedora, operação contra a tendência, uma operação de curto prazo.
CVCB3 rompeu um suporte primário, era o fundo histórico, marcado em 2014. Fez um movimento inicial que alcançou o alvo por volatilidade, a operação de venda foi encerrada, o papel volta a testar esses fundos. Ontem já dava um sinal de correção aceitável e hoje reforça esse sinal até com mais volume. A perda mínima permite venda por correção a favor da tendência. O canal não está muito claro, mas a LTB está. Que mais? Eletropaulo. Bom, Eletropaulo deixou o cenário difícil. Eletropaulo perdeu a mínima dessa barra forte. A gente tinha mencionado uma meia posição aqui. E caso o papel recuasse, a gente aguardaria um sinal de finalização do processo de pullback para montar uma segunda posição e fazer um preço médio. Né? Mas existia plenas condições do papel já a partir desse fechamento ir embora. Não foi o caso. Ontem fechou feio. Eu mencionei que precisava haver uma reação no pregão de hoje. Tá? A gente teve a perda dessa mínima, o que gerou stop dentro do meu modelo, só que ao mesmo tempo houve uma reação por parte da Eletropaulo. Tá? Mas ela não, apesar dela ter perdido essa mínima, ela não fecha abaixo dessa mínima, então dá para dizer ainda que é um rompimento falso. Tá? E o volume foi razoável, o papel conseguiu se comportar de forma diferente do restante do mercado. Chama atenção, né? A gente poderia até buscar uma reentrada, esse papel consegue reagir bem, com stop rente aqui essa mínima, mas eu não me animo tanto. E se houver um stop novamente é porque o papel realmente daí não vai ir. A Mills 3 falhou também, né? Ontem a gente viu que ela não conseguiu reagir. Hoje já perde essas mínimas. E como eu mencionei, provavelmente vai prosseguir em queda, vindo buscar o fundo de dezembro, por conta disso aqui ficar sendo então um rompimento falso. Outro papel, Smiles. Smiles rompeu, né, esse pivô de alta, uma zona de resistência no dia 16, não deu continuidade e no dia 19 marcou um rompimento falso. Ontem teve um candlezinho vazado em cima da média móvel de 21 períodos, ainda dentro de um zigue-zague ascendente. Muita gente até perguntaram no chat hoje se não seria uma compra por correção. Não é uma compra legal porque a gente teve um rompimento falso, então o papel está propenso a sacanear, aí para baixo. E hoje ele ignora esse candle branco, fecha aqui embaixo, não tem um cenário muito limpo para venda, porque a gente tem esses fundos aqui ainda, né, essas mínimas, mas está com boa cara de prosseguir no movimento de queda e vir testar de novo a faixa dos 26,15, R$26. Já vimos MRV3, MYPK3, um pouquinho parecida com a CVCB3. A MY rompeu um fundo bem importante, esse fundo de 2015 em 9,92. Deu uma paulada, atingiu um alvo de curtíssimo prazo. Lembra que a gente estava antecipando essa porrada aqui, foi 15, quase 15% de queda. O papel vem se recuperando desde então, tentou romper a resistência do suporte rompido, a média móvel de 20 períodos, não conseguiu. Hoje tem um candle engolfo baixo e a perda mínima sinaliza uma oportunidade de venda por correção. PSSA3, esse papel nos interessou para compra na superação da máxima do dia 17. O papel conseguiu desenvolver um movimento de 6,8% desde o acionamento, que cumpriu com folga o alvo de volatilidade, e agora ele faz um engolfo de baixo. Tá? Mas não está num ponto legal para vendas, tem pouco espaço até o suporte. Eu prefiro nesse caso esperar o rompimento, tá? O rompimento do suporte para fazer novamente operações no ativo. Eu estava atualizando aqui a situação. E por fim, acredito que seja por fim, TIMP, né? A TIMP
produziu um rompimento ontem, não senti muita firmeza nesse rompimento, e hoje ela faz o quê? O engolfo baixo, né? Então, se eu tivesse feito essa operação dentro do modelo agora, com certeza eu traria o stop abaixo da mínima. Sempre quando um papel rompe, e no candle seguinte a gente tem como resposta do mercado um movimento contrário mais forte, eu já ajusto o stop o máximo possível, tá? Então esse hipotético trade em TIMP tem enormes chances de falhar. Isso pode levar o papel a testar novamente a faixa dos 5,70 se ficar confirmado isso aqui como um rompimento falso. Além da TIMP, Marfrig, né? Marfrig talvez seja o papel mais sacana da bolsa, pelo menos em relação à análise técnica, em relação a rompimentos, né? A gente até mencionou ontem o rompimento que Marfrig estava fazendo, mas que faltou volume, então não valia a pena abrir posição de swing trade, valia a pena ficar atento, talvez surgisse alguma oportunidade de day trade. E no final das contas, olha o que o papel fez, a gente até disse que ele era risco, né? Ele também está engolfando, e se alguém aí porventura entrou com um candle que nem esse, é um ajuste stop para mínima, com certeza. Mais queda do que já aconteceu hoje não seria aceitável dentro de um cenário de alta. Bom, era isso que eu queria passar para vocês no farol de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã.